Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma live da série Live Profissões. Hoje com a nossa convidada Renata. Boa noite. Ai, já pediu para entrar, que delícia! Quanto tempo que eu... Vamos lá, aceitei. Boa noite! Entramos! Tudo bem? Tudo ótimo! Maravilha estar aqui! Quanto tempo! Pois é, olha, estou lisonjeada pelo convite, quero agradecer e quero parabenizar por esse projeto muito lindo que eu estou acompanhando e é uma honra estar aqui. Ai, meu Deus, a honra é toda minha, toda minha. Vamos mandar uns aviãozinhos aí para quem a gente... Vamos lá. Vamos ver se a gente chama aí um povo para essa live? Ai, que delícia! Muito bom. Bom demais. Vamos lá. Gente, é tanta gente que a gente fica até... Ai, estou muito feliz também com esse projeto. Estou, assim, feliz mais ainda pela repercussão dele, porque eu não achei que eu fosse fazer tantas lives, sério mesmo. Eu achei que esse projeto, assim, fosse ser uma coisa mais modesta, sabe? Que não fosse ter tantas pessoas participando, assim. Mas, no fim, as pessoas foram... Eu convidei algumas pessoas, aquelas profissões, principalmente assim, as que eu achava bem fora do comum, né? Para as pessoas poderem conhecer, porque o objetivo dessas lives é esse, né? Fazer com que, principalmente os adolescentes que estão na época da escolha da profissão, que é aquilo que a gente vai fazer para o resto da nossa vida, entre aspas, né? Porque a gente pode trocar a qualquer momento, mas, em princípio, é uma escolha muito importante, né? Então, assim, meu objetivo era isso, era pegar as mais diversas, porque as comuns todo mundo já conhece, né? Mas trazer também as mais conhecidas. Então, assim, eu quis fazer um mix, né? E foi muito legal, porque as pessoas que eu fui convidando, que eu conhecia, fulano faz isso, fulano faz aquilo, fui convidando, as pessoas foram, assim, se engajando, e aí outras ficaram sabendo, nossa, eu também posso mostrar minha profissão. Eu falei, claro! E foi um prazer tão grande para mim, foi um projeto que foi crescendo sozinho praticamente, né? E para mim, assim, está sendo tão gostoso, uma honra mesmo, assim, ter cada um de vocês comigo, porque, além de tudo, né, eu tenho, assim, uma conexão com o universo tão gostosa que ele só me trouxe pessoas lindas, apaixonadas pelo que fazem e que têm essa condição de mostrar para o público o que faz com amor, sabe? Então, assim, nossa, eu tô tão grata, tão feliz mesmo, né? E hoje, em especial, por ter você aqui, né, Renata? Que foi, assim, uma pessoa muito também importante na minha vida, né? E, então, eu queria que antes da gente começar, né, você pudesse, então, se apresentar para as pessoas que estão entrando aqui conosco. Agradeço já, né, a todos que estão aqui entrando com a gente e aqueles que ainda vão nos assistir depois na gravação, né? Então, que você se apresente para nós, por favor. Meu nome é Renata Valim, eu sou professora de idiomas, de inglês, espanhol, francês, português. Sou empreendedora também, empreendedora/empresária, tenho a escola de idiomas online Renata Valim. Eu fico muito feliz. Não, é a descrição, Jussi, que você colocou, the best teacher, oh my goodness. Thank you so very much. Welcome. E é uma jornada que começou... Assim, a escolha, né, de me tornar professora foi aos 17 anos. Eu estava no ensino médio, né? E eu lembro de ter bem comentado... nessa fase que a gente quer alcançar, né? Que legal. Exatamente. E aos 17 anos do ensino médio, eu lembro que estava no segundo ano do ensino médio, e eu pensando, como 17 anos do ensino médio, parece que eu repeti algum ano, né? Não, é que eu comecei meio tarde. Antigamente também, né? Antigamente, entre aspas, mas não antigamente. Para quem hoje
tá cada vez começando mais cedo. As crianças indo para a escola aos 5 anos, né? Eu entrei aos 7, mas eu nunca reprovei nenhum ano, fui certinho, mas eu terminei o ensino médio com 18 anos. Aos 17 eu estava no segundo ano do ensino médio. E eu lembro de ter comentado com a minha professora de inglês da escola. Professora, eu quero ser professora de inglês. Eu vou fazer eu disse assim para ela, eu quero fazer faculdade para ser professora de inglês. Eu nem sabia o nome do curso. Ela disse, então, tu vai ter que fazer letras. Gravei aquele nome. Letras. Sim. Letras é o nome do curso para ser professora de inglês. Olha que legal. Isso. Antes disso, assim, quando eu tinha uns 14 anos de idade, que aí conta como comecei com o meu gosto pelos idiomas. 14 anos de idade, estava ali, a oitava série, eu lembro de ter visto assim, uma comissária de bordo, um dia no ônibus, assim, com o uniforme, toda maquiada, aquele cabelo lindo. Eu olhei eram assim, lindas, né? eu quero ser Lindas. comissária de bordo. Ali aos 14 anos, dentro de um ônibus, eu estava sentada e ela estava de pé, o ônibus estava lotado, ela estava assim. Eu olhei aquela roupa assim, eu quero ser comissária de bordo, viajar o mundo, falar línguas. E aí, desde os 14 até os 16 anos, eu estava na cabeça que queria ser comissária de bordo. Aí comecei a fazer aulas particulares com um padre próximo da minha casa, aulas de inglês, aulas de francês, fiz um pouquinho de italiano, de alemão, para ser comissária de bordo. Mas o padre que me deu aulas, ele falava 9 línguas. E Uau. durante as aulas, ele trazia, assim, uma curiosidade sobre outro idioma, né? Se ele estava me ensinando inglês, ele trazia uma curiosidade como que era aquela palavra, aquela frase em outras línguas. E aquilo foi me despertando uma paixão tão grande pelos idiomas. E quando a gente conhece alguém que fala 9 línguas, aquilo parece possível. Falar 9 línguas parece uma coisa assim muito distante, né? Aprender uma língua é possível. Eu conheço alguém que fala 9. Isso traz para uma realidade mais próxima, né? Aí eu falei, mas eu quero falar várias línguas para ser comissária de bordo internacional. Pessoa que fala várias línguas para me ensinar, eu já conheço, né? Só que aí com aulas particulares, assim, tradicionais, que era o livro e o padre, né? Eu tive bastante dificuldade para aprender inglês, confesso. Eu sempre conto essa história também para os meus alunos, nos workshops que eu realizo, de que foi muito difícil aprender o inglês sem treinar o ouvido do jeito certo. E aquilo ficava assim, de uma forma que eu me sentia incapaz de falar inglês. Mas como eu estudava tanto, eu era uma adolescente, eu tinha todo o tempo do mundo. Então, quem às vezes acha que é questão de ser jovem para aprender línguas, ou ter muito tempo, balela, porque eu era jovem, tinha muito tempo livre e não aprendia porque eu não treinava o ouvido, não treinava a fala do jeito certo. Era bastante leitura, escrita, eu copiava muito do quadro e dos livros, né? E aí aquilo ali eu comecei a mudar, assim, o meu foco de ser comissária de bordo, que foi onde eu comecei a estudar línguas, para ser professora. Eu quero ser professora, eu preciso ir a fundo nesse idioma, eu preciso aprender a aprender para poder ensinar e quebrar essa barreira, porque eu me apaixonei por línguas. O padre, assim, foi crucial para eu gostar de idiomas, mas eu ficava, como assim? Como é que não é tão difícil aprender? E aí eu tomei a decisão, vou fazer letras. E aí, Então, né, nessa época... Pode falar. Não, então só para ficar assim bem claro, um professor de idiomas, ele faz uma faculdade de letras. Isso, para ser professor de português, ou de inglês, ou de espanhol, francês, qualquer língua. Aí tem que escolher as habilitações. Se habilitações mas na faculdade, eu não sei se hoje em dia ainda é assim, mas assim, a faculdade que eu conheci de letras, ela era assim, letras, português e inglês. Então você vai estudar português e inglês. Mas hoje você falou que você é professora de inglês, francês, né, espanhol, mas aí você fez letras, português, inglês, depois você fez português, francês e depois aproveitamento de cadeiras, aproveitamento de disciplinas. Eu fiz letras, português e inglês, primeiro. 4 anos, os estágios, né? E aí depois, para ingressar na outra faculdade, eu tive que fazer aproveitamento de disciplinas. Por exemplo, língua portuguesa, que eu já tinha cursado, filosofia, teoria da educação, teoria da literatura, psicologia da educação, foram aproveitadas. E eu só tive que fazer as disciplinas, por exemplo, para a língua espanhola. Literatura hispânica, língua espanhola. Aí entrou também Libras, né? O currículo atualizou. Se tivesse feito
várias faculdades, só que foram Sim, aproveitando as disciplinas, várias né? Tá. formaturas, exatamente. Certo, Curso, entendi. Tá. TCC, fazer o TCC de novo, outro Uhum. Então, TCC, entendi. Tá. exatamente. Aí eu fiz a Ok. de cada uma. E aí eu entrei para a faculdade aos 18 anos, em 2003, né, para ser professora de português e inglês. Certo. E aí fiz toda a faculdade, aí depois fiz pós-graduação, especializei em ensino-aprendizagem de língua inglesa, depois fiz a faculdade de espanhol também, né? E aí, né, nesse tempo que eu decidi fazer a faculdade, eu era estagiária. O meu salário de estagiária não pagava a faculdade, né? Porque no primeiro semestre, na instituição onde eu fiz, era obrigatório fazer todas as disciplinas. A semana Certo. fechada, todos os créditos. Aí foi que eu pensei, agora como é que eu vou pagar isso? Aí eu comecei a estudar para fazer concursos públicos para Uhum. ter como pagar a minha faculdade. E foi assim que eu me tornei Certo. carteira dos Correios, concursada pública. Olha, que legal, né? A tua Foi todo história é um... linda, né? Eu conheço a tua história, acho uma história assim de superação e de sucesso, uma coisa. A tua história, nós temos que fazer uma live só para contar a tua história, depois, porque ela é muito linda. Mas você se transformou em carteira, concursada Isso, nos Correios, para pagar a isso. faculdade. Caminhando na rua, sol e chuva, peso no ombro, os cachorrinhos querendo atacar. E trabalhei por praticamente 4 anos, foi o tempo da faculdade. Deu exatamente 3 anos e 11 meses como carteira. Aí, no que eu terminei a faculdade, eu comecei a fazer concursos públicos para trabalhar como professora. Aí eu fiz em Porto Alegre, região metropolitana, os municípios Aham. vizinhos. Aí passei em vários concursos, aí pude escolher qual município eu queria, conforme a distância, salário, né? Então Sim. eu vivi o melhor dos dois mundos. O concursado, que tem estabilidade, que tem férias longas de professor no verão, recesso no inverno, né? Aham. E Aham. hoje, como a dona da escola, professora da escola, empresária, Sim. empreendedora, em que tem liberdade geográfica, né? Sim. O empreendedorismo. Que legal. Então, você começou como professora Uhum. concursada, e aí, num determinado momento, você falou: não, agora eu quero ter a minha própria escola, quero empreender, então vou largar esse concurso com essa estabilidade, coisa que não é fácil de se decidir, né? Foram duas Para seguir. exonerações em um ano. Imagino, é uma decisão bem difícil, né? Para seguir a carreira. Que legal. Mas teve um evento ali no Hoje, meio que fez eu tomar essa decisão. Não foi assim, ah, vamos fazer. Teve mais um evento aí no meio dessa história. tá. Estava ali um Co- print. Como é que é, Renata? Claro, é muito diferente, né? A rotina de um professor de sala de aula, de uma Sim. escola, de um colégio, de um curso de idiomas, de uma Trabalhei escola onde, né? Porque nós temos curso de idiomas, onde o professor pode dar aula, né? De línguas. Curso de idiomas específico. com Escolas, porque todas as escolas hoje têm inglês, né? Praticamente. sim, E tem o próprio professor particular, né? sim. E Também você que experimentei essa tem experiência. isso, e você que tem seu próprio curso, né? Lógico que nós Uhum. não vamos conseguir abarcar aqui o dia a dia de todos, porque não tem como, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós, né, de como que é o dia a dia de um professor de idiomas, e que não é de um idioma, né? São vários idiomas, né? Como é o dia a Uhum. dia, o teu dia a dia, assim, de um professor que é empreendedor, dono de escola, que também dá aula, né? Como é que é esse Sim. dia a dia aí, essa correria? É uma correria. Hoje eu tenho dedicação exclusiva para os meus cursos online, para os meus alunos. Mas antes de Certo. ser dedicação exclusiva, teve um meio do caminho que eu trabalhava nas escolas e comecei a desenvolver o meu curso. Aí era uma jornada tripla, né? Sim. Mesmo quando eu trabalhava em escolas, eu trabalhava também em cursinhos. E pelo fato de ter que seguir o livro à risca, né? Porque também tem esse lado, às vezes a escola tem um livro, tem que seguir aquele livro, né? Eu decidi empreender. E também porque trabalhando nas escolas exigia muito da minha voz é muito frágil. Ficar o dia inteiro na sala de aula não me possibilitava trabalhar o turno o integral. Então,
foi um mix assim de, para mim não é interessante eu ficar na sala de aula porque afeta a minha saúde. E hoje, com a tecnologia, eu posso levar o meu método, né, sem fronteiras, assim, porque antes a aula particular é só quando está dentro de um raio ali né, da localização geográfica. Hoje, eu tenho essa liberdade de definir, né, os meus horários, né, conforme a minha agenda, a minha disponibilidade. Procuro definir o horário das aulas conforme a disponibilidade dos meus alunos, que são adultos, que trabalham, que têm filhos. Então, eles geralmente trabalham durante o dia e as aulas costumam ser à noite, né? Mas as aulas em grupo eu costumo dar à noite, aulas individuais têm flexibilidade, porque sempre tem os alunos que também têm horários mais alternativos, né? Que não trabalham de dia e só tem disponibilidade à noite. Então, às vezes, eu dou aulas individuais à tarde ou à noite. Tenho alunos hoje em outros países também. Então, tem a questão do fuso horário, né? A questão quando o aluno está em Verdade. Portugal, é 4 horas para frente. Quem está na Austrália, são 12 horas. Então, Sim, é muito legal, assim, essa possibilidade que a internet hoje nos possibilita. Hoje, né? Nós estávamos conversando aqui, verdade. ao É, vivo, para todo mundo, cada uma sim, na sua casa. Isso é isso. maravilhoso. Isso é o É, futuro. verdade. Você fez me lembrar que eu tinha um paciente no Japão, uma moça, na verdade. E aí, quando a gente começava a sessão dela, eu dizia, eu te digo boa noite ou bom dia. Sim, Era 12 horas de diferença, né? exato. E quando para mim estava anoitecendo, para ela estava amanhecendo, né? E é tão Sim, bacana isso, né? Isso é muito gostoso mesmo. é. É uma coisa bem interessante. Você me fez lembrar agora. Uma aluna minha da Austrália, isso também faz lembrar um parênteses bem rápido. Era à noite, as aulas dela eram sábado à noite, para mim aqui no Brasil e para ela na Austrália, para ser de manhã. Aí era 21 Aham. de novembro, eu entrei para aula e ela já estava com um bolo lá, cantando parabéns para mim, que lá já era meu aniversário, aqui não era ainda. Lá já era dia 22. Ela já tinha Pois 22 de é, novembro, né? agora Então, é dia 21. muito É, interessante, né? Essas barreiras que se romperam realmente. Bem legal, sim, né? Então, sim, Renata, fala um pouquinho, né, de como que hoje você trabalha, né? Você tem um curso online. sim. Pode Hoje falar tem um os pouco cursos, da tua escola. Uhum. né, de inglês, de espanhol, de francês, né, uma plataforma onde eu gravo as aulas e disponibilizo as aulas lá para os alunos. As aulas que acontecem ao vivo também ficam gravadas e disponíveis para os alunos, né, nessa plataforma. Então, tem toda essa flexibilidade que o mundo online permite, e isso faz toda a diferença para mim como professora, né, na minha Uhum. profissão, poder disponibilizar para os alunos todo um material sem limite ali de tempo, de uma aula que tem aquele X minutos e depois daqueles minutos acaba aquele contato com o aluno. Não, hoje, mesmo depois que a aula termina, é pelo WhatsApp, é pelo portal, né? Então, a rotina, sim, é bem tranquila, né? Nesse programa de fluência online, porque os alunos têm as aulas gravadas, né? Quem escolhe hoje trabalhar online, criar o seu curso, criar a sua escola, tem essa flexibilidade, inclusive, de escolher se quer só dar aulas gravadas, tem pessoas que preferem só aulas ao vivo, eu prefiro todas as formas, gravadas Aham. ao vivo, individual e em grupo, para realmente ajudar o aluno, né, na sua fluência, assim, o mais rápido possível, no menor tempo possível. Aham. Eu posso falar porque eu fiz o curso da Renata, né? E Uhum, assim, a gente realmente tem essa facilidade de poder fazer a aula no tempo que a gente tem disponível, né? uhum, E na hora que você está mais tranquilo, descansado, porque às vezes você está tão corrido, tão cansado, e naquele dia, imagina, hoje tem aula de inglês, gente, não vou render nada, né? Então você uhum. consegue fazer aquela aula no momento que você está mais descansado. Agora, não pensa, pessoal, que é moleza. Porque é tanta tarefa que ela enfia na gente que você pensa, vai fazer um curso online, vai ali assistir a aulinha, né? E E deu. não aprende Não, nada, porque é só tem ficar, que né? entregar não sei o que gravado, tem que entregar não sei o que escrito, tem que entregar não sei o que. É tanta coisa que ela faz a gente entregar que a gente, de uma aula, e tem encontro, né? Encontro ao vivo toda semana, um encontro ao vivo individual com ela. Meu Deus, a gente pensa assim, vou fazer um curso sossegado. Não é não. É pauleira, mas é assim, a gente sabe que
é para o nosso bem, né? Porque idiomas a gente não aprende em meia hora por semana, não adianta, Não. né? Tem que ser todo dia um pouquinho. Então é melhor fazer todo dia um pouquinho e estar ali sempre em contato do que fazer 1 hora, 2 horas por semana. Não resolve nada. O seu Sim. cérebro acabou a aula. Eu tô falando porque eu desde criança que eu estudei inglês a minha vida inteira, né? E nos cursos tradicionais, aquela coisa, vou para a aula de inglês, né? Aí você vai, entra na sala, 1 hora de inglês vai embora, no outro dia vai, mais 1 hora vai embora, e você não tem contato com o idioma, né? Você tem ali aquela 1 hora. O que o seu cérebro está trocando a chave para raciocinar em outro idioma? Não troca a chave, né? Então tem que ser todo dia um pouquinho. Não tem jeito. É igual andar de bicicleta. Para você aprender, tem que ter treino. Aí você treina com as rodinhas, depois você tira a rodinha, né? E assim, depois pega e vai. Mas se não, não funciona, né? Sim. Então, é um excelente curso, né? Eu indico, estou aqui com a Renata por causa disso, né? Foi super montado assim com carinho por ela, com um método totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado, porque você treina ao mesmo tempo, né? O listening, então você está ouvindo pessoas com sotaque. Quantas vezes eu mandei áudio para Renata? Renata, o que essa criatura tá falando? Pelo amor de Deus, tudo emendado, eu não tô entendendo nada, né? Mas por quê? Adianta você pegar, né, um livro ou um professor numa classe que está falando pausadamente com você, né? Falando assim, the book is on the table. Cara, ninguém vai falar assim com você na vida, né? Então, Exato. já começa com o ouvido levando burdoada, que daí você diz, meu pai, o que é isso, né? E aí vai acostumando com o tempo. Nunca me esqueço de quando eu estava fazendo o teu curso, né? Assim, já em algumas aulas para frente, eu passei na frente da televisão, estava falando inglês e eu entendi a primeira frase. Ui, deixa eu voltar, peraí, o que eles estão falando? Né? Eu entendi uma frase, não entendi mais nada. Estava começando o curso. Mas você começa a perceber que o jeito de você falar, o jeito de você escutar, né, eles falando e você aqui treinando o ouvido, a fala, você já começa a ficar parecido e não tão distante como aquilo que a gente vê na escolinha, né? Exatamente. Lembra que eu mencionei que eu tinha muita dificuldade com inglês? Que lá na escola, fazendo aula particular com o padre. As pessoas às vezes acham que a solução para falar inglês é aula particular, porque o tempo do professor ele é 100% só para o aluno. Mas não adianta ser uma vez por semana, não adianta não ter assim, o foco nas habilidades certas, do jeito certo. Então, como você disse, tem as tarefas de áudio, e aí na minha rotina diária tem o feedback para os alunos, né? Ali, semanalmente, eu ouço os áudios que os meus alunos enviam falando inglês, e aí dou o feedback da pronúncia, digo o que tá bom, o que pode melhorar, quais palavrinhas ali o aluno tem que treinar da forma certa. Eu fui desenvolvendo o meu método de acordo com a minha jornada aprendendo idiomas e com a minha experiência dando aulas, tanto em escolas regulares, cursinhos tradicionais, aulas particulares, aulas no EJA, eu já tive aula de inglês para EJA também, quando eu estava trabalhando nas prefeituras, né, de Gravataí, Cachoeirinha, que é a região metropolitana. Então, juntando tudo isso e mais a minha própria experiência, eu fui percebendo como que a pessoa vai desenvolvendo cada habilidade. Então, hoje, né, trabalhar online é monetizar a paixão, né? Hoje em dia, trabalho com realmente o que eu amo, fazendo aquilo que eu sei fazer, ajudando as pessoas no seu objetivo de falar inglês, superando as suas dificuldades que eu também tinha, né? Então, é algo assim que é um propósito, é uma missão mesmo, né? Como eu disse, é dedicação exclusiva de manhã à noite, ali envolvida com os alunos, claro, com flexibilidade de horários, porque não é todos os dias que vai ter uma jornada cheia, né, fechadinha ali de aulas, organizando conforme a minha disponibilidade para conciliar também, né, os meus estudos, família, lazer e trabalho. Sempre tem que ter equilíbrio em tudo, né? Saúde. Então, trabalhar online, trabalhar por conta, requer toda
essa organização. No começo, a gente não tem essa organização, porque ninguém ensina isso, né, em lugar nenhum. A gente vai fazendo treinamentos, alguns cursos, vendo palestras, aprendendo a trabalhar de forma online, conhecendo ferramentas que facilitem o nosso dia a dia, né, de quem trabalha online, né, ferramentas, até mesmo o próprio Google, né, que tem tantas planilha, documentos, né, questões de Google Drive para postar materiais em PDF, MP3, MP4, como professora de idiomas. É fundamental, né, ter essas ferramentas à disposição para disponibilizar também para os alunos, né? Então é bem É, interessante. que joia. Renata, então para a gente ir encerrando, né? Eu queria que você deixasse um recado para esses adolescentes que pensam assim, adoro idioma, quero entender o meu filme, quero entender a minha música, quero viajar, quero trabalhar lá fora, quero buscar uma outra vida, quero estudar idiomas, né? Ou quero ser um professor de idiomas, independente de onde for, né? O que você deixaria de recado para essa garotada? Olha, tem que dizer que o inglês, assim como outros idiomas, abre muitas portas. Assim, portas que às vezes a gente nem sabe que existem, só depois que a gente domina o idioma, que a gente sabe quantas oportunidades tem para quem fala uma outra língua. E como professora, é uma profissão, assim, que eu acho linda, muito nobre, a profissão das profissões. Quem escolhe ser professor, professora, realmente, assim, como todas as profissões, né? Mas professor que tem aquele cuidado, aquela atenção, aquele contato com o aluno que tem suas dificuldades. É uma profissão muito linda nessa questão que abrange o respeito, o amor, o carinho, o acolhimento, né? Então, eu faço isso com muito amor e quem quer seguir esse caminho, essa carreira, né, de dar aulas, é, assim, um caminho que é apaixonante. É apaixonante e cada vez a gente só está mais envolvido no processo. Eu Legal. começo, não quero mais parar. E lembrando que não se para de estudar nunca, né? Ah, Porque nunca. as novidades estão sempre aí, né? Apesar que idioma, mas olha, vamos combinar. A gente diz assim, ah, mas o idioma não vai mudar. Muda, gente. Olha, o nosso português passou por uma reestruturação há pouco tempo e agora a gente tem que aprender a ler sem vogal. Vocês já repararam isso? Ah, pois é. Gente virou GNT, beleza virou BLZ, né? E por aí vai. Sim. É o teclado, gente. E daqui a É, pouco tudo muda. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro estudando, se modernizando, né? Aprendendo a falar mesmo. É impressionante. É sim, impressionante como tem que estar. a linguagem da internet, gírias novas, estrangeirismos, palavras de outro idioma Sim, que vão incorporando. É muito sim. dinâmico, é muito vivo. Mas, além dessas transformações que são naturais e vão acontecer em todas as línguas, a questão de que é impossível aprender a saber tudo. Né? Quando se fala de idioma, sempre vai ter uma nova expressão, um novo vocabulário, um vocabulário específico, um vocabulário técnico. Eu que trabalho com alunos de diferentes profissões, isso me conecta muito à questão das profissões, porque eu tenho alunos que são advogados, psicanalistas, né, e diversas profissões, médicos, biomédicos, veterinário, engenheiro, arquiteto, de várias e várias profissões, e cada um deles precisa do inglês para uma área muito específica. Isso me agrega muito também para o meu conhecimento e para poder sempre continuar aprendendo, para poder ajudá-los da melhor forma possível na carreira. Porque ainda tem isso, né? Ainda tem o inglês técnico, né? Sim, Tá? É. formal, informal, britânico, americano, Exatamente, que já é jamaicano, irlandês, australiano. outro sotaque, né? Sim. Eu, para viajar, já tô feliz, tá? Tô feliz. Só para não passar fome ali do lado, já tô feliz. Tá bom assim? Sim, sempre me compartilhando as histórias, né, das suas viagens, como era antes de falar inglês e depois. Muito bom. Mas então tá bom, Renata. Eu te agradeço muito essa oportunidade, né, Eu de que falar, agradeço. conversar com você, de você trazer a sua profissão para as pessoas que vão trilhar esse caminho, né? Oi, Flavinha. E agradecer a todas as pessoas que entraram, que estiveram com a gente até aqui.
convidar a todos, né, que possam compartilhar essa live com quem conheçam, que estejam nessa idade de escolha de profissão ou de mudança de profissão, né? A gente nunca sabe, né? E agradecer, então, do fundo do meu coração, te desejar muito sucesso, Renata, né? Dizer que eu fui, não, que a gente não deixa de ser, né? Aluna da Renata, ainda sou, né? E Uma sou vez muito na feliz. família, Então... Oi? É uma família, parece né? uma E é uma família, grande... Renata Valim, uma vez na família, sempre da família. Exatamente. Então, assim, te agradecer, te desejar tudo de bom, muita saúde, muito sucesso, que a tua escola cresça cada vez mais, essa família cresça cada vez mais, tá bom? E te agradecer por essa oportunidade de a gente estar juntas aqui, tá bom? E eu que agradeço e muito sucesso em dobro, em triplo para ti, que Obrigada. sempre cresça muito também na profissão, no teu canal aqui. Nossa, só desejo coisas boas para ti, para tua família maravilhosa, para o filho, que eu também Amém. tive a honra de ser professora dele. Ah, sim, né? Meu filho, sim, aham, é Sim, verdade. É. Obrigada, querida. Beijo, ó. eu Beijo para agradeço. você. Beijo Beijo. para todos que estão aqui com a gente. E vai ficar gravado, tá bom? Tchau. Até a próxima oportunidade. Tchau.